Olá, meus queridos, eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac e mais uma vez eu venho falar de um tema de saúde para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o diabetes. E o que é o diabetes? O diabetes é uma doença que ocorre ou por falta total de insulina ou por deficiência na ação dessa insulina. Então, por exemplo, o diabetes tipo 1, que dá mais em crianças e adultos jovens, existe uma deficiência na produção da insulina, devido a mecanismos autoimunes, genéticos, enfim. E no diabetes tipo 2, que é aquele que dá mais em adultos, em pessoas mais idosas, esse diabetes ocorre por uma deficiência na ação da insulina. A pessoa tem a insulina, mas ela não funciona direito. Às vezes ela tem até mais insulina que o normal, mas é uma insulina que não funciona bem. Então o organismo entende como se não tivesse. E aí a falta da ação dessa insulina, que é um hormônio no corpo, faz com que aumente a glicose dentro do sangue. Então, o que nós fazemos o diagnóstico nos exames é que o açúcar no sangue, ou seja, a glicose no sangue, está em níveis muito aumentados. Essa glicose aumentada, devido à deficiência aí dessa insulina, essa glicose aumentada, ela é lesiva para os órgãos, para muitos órgãos. Então, por exemplo, ela pode dar problemas na visão, atrapalhando lá o funcionamento da retina, por conta de alterações que dão nos vasinhos, e a hiperglicemia é tóxica para essa região, atrás dos olhos, na retina. Tem também um problema que dá nos rins, no glomérulo, sendo que a filtração renal, com o tempo, vai diminuindo. Tem pessoas até que no final precisam fazer diálise. Dá problema dentro dos vasos sanguíneos, então, por exemplo, do coração, do cérebro, então está muito mais associado a infartos, a AVCs. Problemas também nas extremidades, por conta desse problema vascular, que está associado com o diabetes, então pessoas podem ter amputações com o tempo, são complicações que podem acontecer. Então, até trouxe uma lâmina aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, olha, aqui mostra algumas coisas, que podem ser complicadas por conta do diabetes. Esse aqui é o pâncreas, ó, vocês estão vendo aqui? É um órgão, assim, compridinho, aqui tem uma cabeça, que ele fica perto do duodeno, que é aqui no final do estômago, no abdômen, Esse pâncreas, que faz a produção de insulina, quando ele não está funcionando bem nas ilhotas beta, que é quem produz a insulina, então começa a ter essa hiperglicemia que eu falei e começa a ter esses problemas nesses órgãos, Então o rim, como eu falei, levando possivelmente a hemodiálise, o mal perfurante plantar, olha, embaixo, do pé, em algumas regiões do pé, a sensibilidade diminui também pela hiperglicemia associada ao problema vascular. Pode ter problemas, levar a problemas de amputação, de feridas, Como você pode ver, até se chama o pé diabético, que é aquele pé que tem uma sensibilidade diminuída e que formam-se feridas devido ao problema tanto sensitivo quanto vascular. Também pode dar AVC, Você vê aqui a morte de uma região do cérebro, infartos, entupimentos arteriais, a parte dos olhos e as neuropatias. Isso aqui é um neurônio, mostrando que também pode agir nessa parte de neuropatias. A parte dos olhos que o diabetes pode alterar, tanto catarata, que é a parte do cristalino ficar opaca, que é uma lente natural que a gente tem logo aqui atrás dessa parte, dessa bolinha preta, que a gente tem no olho, aqui da pupila. Então, logo atrás fica essa lentezinha natural, que é o cristalino, ele fica opaco com o diabetes e aí tem que ser feita a cirurgia. Mas existe um outro problema mais sério dos olhos, que é a retinopatia diabética. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma lâmina, veja. Aqui é um olho visto de lado, como se a gente cortasse o olho assim, para ver. Então, aqui a parte da frente, a pupila, o cristalino, aqui um líquido que fica dentro do olho, ele tem uma bolinha oca, com líquido. E essa parte branca, vocês estão vendo que está aqui, ó? Isso aqui é a retina. São células fotoelétricas que recebem a iluminação externa e, através desse nervo óptico, leva para o cérebro a informação do que você está vendo. Se por um acaso você tiver um descolamento de retina, que é essa parte branquinha aqui, ó, ela escapar para cá, ela descolar da parede, você tem a cegueira diabética.
Então, é muito sério esse problema, por isso é muito importante fazer os exames regularmente da parte da vista, mesmo que você não tenha sintoma nenhum visual, mas para impedir que isso ocorra, né? Então, os exames de fundo de olho são para ver isso aqui. As pessoas confundem, né? Pensa que é para ver se tem catarata. Não, não é só isso. Ele quer ver se tem essa parte aqui da retina que é o mais grave. A catarata, a gente opera, mas a parte da retina, a maioria das vezes não tem solução. Então, veja quanta complicação que o diabetes pode causar. E quais são os sintomas do diabetes? Pois é, muitas vezes essa doença é traiçoeira, porque pode não dar sintoma nenhum. A pessoa não sente nada, de repente vai fazer lá um exame de rotina, vê que a glicose estava muito alta, né? E muitas vezes já teve danos celulares há muito tempo e não sabia. Quando dá sintomas, é assim, a pessoa sente muita sede, fica com a boca seca, urina muito, pode sentir assim fraqueza, mal-estar. Se for um diabetes muito alto, né, que nem acontece às vezes no diabetes tipo 1, que o primeiro diagnóstico já é muito alto, a pessoa pode ter até coma, pode até entrar em coma diabético, né? A cetoacidose, que é um estado metabólico também muito deletério para o organismo. Então, mas os primeiros sintomas são geralmente boca seca, urina demais, né? Muito fraco, a visão fica meio turva. Então, se você tiver esses sintomas assim intensificados, procure ajuda médica, procure fazer um diagnóstico, fazer exames, né? É muito importante nós fazermos os nossos exames de rotina, né? Pelo menos uma vez por ano, nosso check-up. Dentro desse check-up, além de outras doenças, você também pode descobrir se você tem diabetes ou não. Ela tem uma característica também familiar. Não necessariamente, assim, toda pessoa que tem pai ou mãe diabético vai ser diabético, mas tem uma tendência aumentada a que isso ocorra. Então, se você tem familiares diabéticos, também procure fazer o seu exame para ver como que você está. O diabetes, ele pode ser tratado com remédios, via oral ou com insulina. Então, como eu falei, o diabetes tipo 1, que é uma deficiência total de insulina, que dá mais em criança e jovenzinhos, aí necessita realmente da insulina. Existem vários tipos de insulina. Depois, num outro programa, nós vamos falar melhor aqui sobre tipos de insulina, sobre tipos de tratamento. Porém, o diabetes tipo 1 necessita realmente da insulina. O diabetes tipo 2, ele pode começar com medicamentos, estimulando ali a função do pâncreas, melhorando a resistência à insulina no organismo, que é o mecanismo, né, praticamente do diabetes tipo 2. Tem alguns que ajudam na eliminação de açúcar pela urina, esse açúcar que está em excesso sair pela urina. Outros ajudam lá no pâncreas a estimulação, a parte ali tanto do diabetes, né, da insulina, quanto do glucagon, melhorando assim a relação entre esses hormônios. Então, tem diversos mecanismos de ação dos medicamentos que a gente pode utilizar para controlar o diabetes. As pessoas ficam bem controladas durante muito tempo, se fizer tudo direitinho. Aí chega um certo momento, às vezes no diabetes tipo 2, porque a doença é progressiva ou porque a pessoa não fez direito o tratamento, às vezes necessita também de insulina. Então, nós vemos muitas pessoas com diabetes tipo 2 utilizando insulina, que já é um quadro mais evolutivo, porque não resolveu só com medicação via oral e aí necessitou repor a insulina. Nós não sobrevivemos sem insulina. Então, se o seu médico te prescrever insulina, utilize a insulina. Porque como é uma coisa muito necessária para a nossa homeostase, para o nosso organismo, se você não utilizar, se você não está produzindo ou você não está funcionando a sua, você tem que receber de fora, ok? O único problema é que as pessoas acham que é injetável, né? Ah, vou ter que levar uma picadinha todo dia. Mas, gente, a agulha parece um fio de cabelo. Tem criança que eles mesmos se aplicam, tem canetas de aplicação. Então, hoje em dia está tudo muito mais fácil. Então, não fique preocupado. Se você tem necessidade de usar insulina, use direitinho, como se fosse qualquer outro medicamento, para que você tenha uma qualidade de vida adequada, ok? Você que é diabético, o que você pode comer, o que não pode, né? Então, a princípio, né? Em primeiro lugar, você não pode comer açúcar ou nada que vá açúcar, ou seja, doces, né? Então, o açúcar tem que ser trocado por um adoçante. Um parênteses aqui. Adoçante dá câncer? Não. Adoçante dá problema de saúde? Não. Adoçante é ótimo, ok? Nós damos para crianças, nós damos para grávidas. Pode usar adoçante. Esse problema aí da teoria da conspiração, de que tudo faz mal, de que tudo vai, né? Não,
você pode usar o adoçante. Mais mal vai fazer você usar o açúcar, tá? Então, você vai trocar pelo adoçante. Os doces que você vai consumir são doces diet. Hoje em dia tem muitos tipos, tem uma gama enorme de doces diet, então você não precisa ficar preocupada. Antigamente não tinha nada, você tinha que parar o açúcar e acabou, né? Então, hoje já é bem mais tranquilo. Você tem várias opções de coisas diet para que você possa consumir. Isso da parte doce. Da parte do salgado, o alimento que você tem que tomar mais cuidado é o carboidrato. O carboidrato, ele vem, por exemplo, do arroz, do macarrão, do pão, tudo que vem da farinha, né, das massas. Então, o carboidrato, após a digestão, ele vira açúcar também, ele vira glicose. Então, a gente não pode comer em grande quantidade. Você pode diminuir a quantidade, não precisa tirar totalmente o carboidrato, tá? Porque a gente precisa de energia para o cérebro, para o organismo, mas você vai diminuir bastante o carboidrato. Então, vamos supor, de um prato de comida, você divide imaginariamente ele em 4, 1/4 é o carboidrato que você pode comer. Isso vai dar em torno de 3 colheres de sopa de arroz com 2 de feijão, ou então umas 3 a 4 colheres de sopa de macarrão. Sopa não é aquela colher grande, ok? E aí você vai também tomar cuidado com gorduras, porque o diabetes está muito relacionado, como eu falei, a doenças, né, do coração, arteriais, do cérebro. Então, você já tem uma tendência aumentada a esse tipo de doença. Tanto que nos exames de sangue, o colesterol, para quem é diabético, não é o mesmo nível, prestem atenção, do que as pessoas normais. Tem gente que olha lá naquele valor de referência, tá normal, não tá normal coisa nenhuma. Para diabético é bem menos, ok? Porque o risco é muito maior. Um paciente de alto risco para esse tipo de doença. Então, você não vai comer gorduras, aquela gordura em volta da carne, a pele do frango, bacon, linguiça, salame, tudo que você vê aquela gordura embutida, creme de leite, essas coisas você vai evitar, tudo que é gorduroso. Então você vai ter uma dieta muito rica em verduras, legumes, os cereais pode comer, né, o carboidrato naquela quantidade, as proteínas, desde que não seja gordo, né, desde que não tenha muita gordura. E em relação ao que você vai beber, tem que tomar cuidado, porque, eu vou beber um suco de laranja que é natural. Pois é, suco de laranja tem mais de 300 calorias um copo, porque são 3 frutas em um copo. Então, a cota que você tinha diabético de 3 frutas por dia, já foi tudo naquele copinho, né? E não pode porque dá aquele pico glicêmico, ou seja, o açúcar aumenta muito de uma vez. Então, você vai usar suco de limão, de maracujá, com adoçante, ou de outras frutas, caju, goiaba, tá? E não usar o de laranja. Deixa a laranja para chupar naquele momento da fruta. Você tem direito a 3 vezes no dia uma fruta. Uma de manhã, uma tarde e uma noite, ok? Eu vou chupar laranja, já separar lá 6 laranjas para chupar. Tá errado, não pode. É uma laranja, ok? Então, é uma fruta de manhã, uma tarde e uma noite. Aí tem pessoas que perguntam assim, e alimentos integrais, eu posso comer, então é melhor? Sim, é melhor. Os alimentos integrais, eles diminuem o pico hiperglicêmico, que é assim, quando você come, faz aquele pico de açúcar no sangue, depois cai. Esse pico é lesivo, né? A variabilidade glicêmica durante o dia, a gente sabe que é lesivo para o organismo nos estudos. Então, a gente deve evitar comidas que façam picos muito altos, né? Então, o alimento integral, por conta das fibras, não permite que seja absorvido tão rápido essa glicose do alimento. Então, o arroz integral, o pão integral, bolachas integrais são melhores para o diabético. Isso não quer dizer que você pode comer um prato desse tamanho de arroz integral, né? Você vai comer a mesma quantidade, né? A quantidade é a mesma, tá? Então qual é a vantagem de comer o integral? É porque você não vai ter o pico hiperglicêmico, vai ser melhor para a sua saúde. Entenderam? Então, eu já falei da alimentação, eu já falei das complicações. É muito séria essa doença, você tem que tomar cuidado. Quem não sabe se tem, faça o seu exame, faça o seu check-up. Quem tem, cuide direitinho. Porque se você cuidar bem, mantiver a sua hemoglobina glicada, que é um exame de controle que a gente faz, abaixo de 7, isso é associado nos estudos com muito menos complicações. Então, a pessoa fica bem mais livre dessas complicações. Imagina se você puder evitar na sua vida uma amputação, fazer hemodiálise 3 vezes por semana para poder eliminar as toxinas. Se você puder evitar um AVC, um infarto.
Se você puder evitar cegueira, né, entre outras coisas, você não faria isso pela sua vida? Que nem eu sempre falo, o maior interessado em ficar bom é você mesmo. Não adianta você se sabotar e na hora que a sua mulher não estiver olhando, que seus filhos não estiverem olhando, você vai lá e come um doce, né? Parece aquela criança roubando um doce. Pode ser até bonitinho, né? Assim, poeticamente, tá? Mas isso vai trazer muitos malefícios à sua saúde. Então, o maior interessado é você. Em não ter a sua perna amputada, em não ficar cego, né? Em não ter um AVC ou até mesmo a morte. Porque o diabetes, ele leva à morte. Aumenta muito a mortalidade. Então, tudo tem que ser controlado direitinho, tá? Procure assistência médica. Além desses dois tipos de diabetes que eu falei, ainda existem outros, né? Existem diabetes por destruição do pâncreas, então pessoas que foram alcoólatras e destruíram ali a parte do pâncreas também podem ter um diabetes secundário. Tem o diabetes gestacional, que ele é desencadeado no período da gestação, então também tem que ser acompanhado isso no pré-natal. E tem vários outros tipos de diabetes intermediários, mas enfim, o diagnóstico é sempre o mesmo, né? Que é o aumento do açúcar no sangue e o tratamento é sempre o mesmo, manter esse açúcar no controle, no equilíbrio, para que não venha a ter essas complicações. Então, eu espero tê-los ajudado. Nós ainda vamos falar bastante sobre diabetes, tá? Hoje é mais um apanhado geral para que você tome consciência, para que você busque, né, o seu tratamento, o seu acompanhamento e que você possa manter a sua saúde em ordem. Apesar de você ter diabetes, você pode manter uma qualidade de vida excelente, tá? Isso tanto para crianças quanto para adultos. Para você que é criança, que tem, né, uma criança com diabetes, ou você que é jovem, que esteja assistindo, existem unidades de acompanhamento juvenis de diabetes tipo 1. Então, são sociedades em que você pode interagir com outras pessoas, tem passeios que eles fazem, eles ensinam, tem palestras, tem retiros, é bem interessante para você que é jovem, viu? Inclusive, tem pessoas que utilizam bomba de insulina, eles explicam direitinho. Então, procure as sociedades juvenis de diabetes tipo 1. Vai aparecer vários tipos de sociedade e você pode estar se informando, tendo aulas, porque a informação é o princípio do controle, né? Primeiro você tem que saber do que você está falando, saber o que você está lidando, para que você possa tomar as suas decisões. Ok, queridos? E eu vou mostrar aqui para vocês o livro, né? Saúde Integral. Se você quiser adquirir, deixa aí os seus comentários. Aqui fala sobre vários aspectos da saúde, tanto do físico, quanto da alma, quanto do espírito. Então, se você tiver interesse nesse livro que eu escrevi, tem várias dicas aqui para a tua saúde. E a semana que vem nós vamos voltar com mais um tema. Deixa aí embaixo o seu comentário do que você quer que a gente discuta, o que você tem dúvida e, na medida do possível, eu vou tentando solucionar essas dúvidas suas. Ok, queridos? Então, até o nosso próximo programa. Que você se cuide, controle a sua alimentação, faça atividade física, viu, diabético? Você precisa fazer 3 vezes na semana, pelo menos, uma atividade para melhorar aí a sua parte, né, vascular. Então, faça atividade física, faça dieta, esteja sempre informado e controle bem a sua saúde. Ok, queridos? Até o próximo programa. Fiquem com Deus.